Oi, boa Olá, noite. boa noite, tudo Tudo, bem com você? tudo ótimo, Fábio. Tudo Minha bem. semana corrida? Corrida como sempre. Amém. É assim que é bom, né? Por mais que a gente É, tenha saúde, né? sim, assim que é bom. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer a nossa quarta live. Hoje o tema é um assunto que está na mídia, está em todo lugar. Nunca deixou, não é uma novidade, mas parece que se não vigiar, né? De Sim, novo volta esse mal que é o abuso sexual infantil, né? Aqui na sim. área de fronteira, mesmo aqui em Corumbá, parece que não existe, mas ele, velado, ele acaba se mexer e aparece, né? Estamos aqui ao Essa vivo, né? área, infelizmente, tem muitas situações de exploração sexual, né? Uhum. Fronteira, Vou dar boa infelizmente. noite. Vou dar boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Fábio, sou do perfil Pantaneiro Geek. A nossa convidada é a doutora Emília Luna, psicóloga, né? Você quer se Isso. apresentar mais uma vez? Bom, prazer, boa noite para todo mundo. Eu sou, como o Fábio falou, meu nome é Emília Luna, eu sou psicóloga. Com certificação neurocompatível e formação continuada em neurociência. E tenho uma especialização também na área do abuso, de abuso sexual infanto-juvenil. Eu trabalhei muito tempo, muitos anos da minha vida profissional com esses casos, né? Ouvindo as crianças e adolescentes vítimas para esclarecer, né, o tipo de abuso, se realmente tinha acontecido. Enfim, eu escutava, elaborava relatório para proteger essas crianças, porque a minha Ministério Público, o juizado, para proteção da criança. E também atuei em outro setor da prefeitura, no atendimento em psicoterapia dessas crianças, né, num trabalho específico. Hoje estou só no consultório, mas ainda tendo vários casos no consultório. Então, assim, durante a minha vida inteira profissional, eu atuei e atuo nesses casos, né, tanto de abuso quanto de exploração sexual, mas muito mais de abuso. Até porque os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes, e que existe, pode parecer um absurdo, né, mas existe muito, eles são mais difíceis de serem detectados e de chegarem para tratamento. Os casos de abuso chegam mais. E ontem, né, vi a notícia e também demora na justiça, né? A justiça demora. Ontem eu publiquei até no meu perfil, né? Coloquei com a senhora como colaboradora, Sim, do tio de 29 anos que abusou de uma menina de 5 anos de idade, né? Recente. Eu pensei que a notícia era sobre o que tinha acontecido o fato, não, mas já tinha 2 anos que estava correndo em justiça. Então, é todo o sistema, né, que existe algumas lacunas, onde a pessoa que pratica esse tipo de crime acaba se fazendo, né, passar batido, assim, sim, no que acontece com a punição, né? sim. Então, como eu disse para a senhora, né, eu fiz magistério, né, conheci pessoas incríveis, né? Parece que na década de 90 os professores eram muito inspirados, né? Conheci pessoas incríveis, conheci minha esposa lá, né? A pessoa mais incrível que eu poderia não deixar de falar, mas eu também tive aula com um professor que, tanto na minha concepção quanto a da minha esposa, que fizemos magistério, foi o professor Wagner, né? Hoje ele é escritor, né? Ah, Ele se especializou no estudo da pobreza, dessas coisas, que ele é filósofo, né? Então ele trabalhou muito a mente da gente. Na década de 90, já haviam muitos casos, né? O que me fez refletir sobre a cabeça de quem abusa, né? Eu gostaria de começar porque eu pensei nesse caso que eu lembro da década de 90, em que o abusador, né? Hoje não bota mais microfone na mão de bandido, mas naquela época me chamou muita atenção que o cara que abusava ele era um professor universitário, né? Não tinha
não existe, né, um padrão para Não, falar, é uma doença, é isso, aquilo, não existe. não. Mas o que me deixou muito assim que até hoje eu lembro, foi o que ele falou. Ele foi preso por abusar de uma menor de idade, né, criança, e ele disse assim para o repórter: eu não estou entendendo o motivo de tanto falatório, porque há pouco tempo, né, na idade medieval, não existia essa coisa da infância. Sim, E na cabeça dele era normal aquilo, porque acho que ele tanto estudar, acho que ele deve ter ficado louco. De fato, a questão da infância, a coisa de que a criança não participa, né, já é bem recente, né? Década não, século XVIII, século XIX, né? Mas os tempos são outros, né? sim. Então, é isso que eu vou É, falar para a senhora sobre esse caso específico. Como é que funciona? Eu sei que a senhora estudou mais a cabeça das crianças, né? Mas tem um perfil assim que a senhora passa, alguma coisa que chame a atenção dos pais em relação às crianças? assim, infelizmente, não tem como a gente traçar um perfil do abusador, né? Hum, Até porque é, eles estão misturados na sociedade, eles estão aí entre a gente. Não é à toa que a grande maioria dos abusos, grande número, acontece em casa, né? E por pessoas da família. é. Pessoas que às vezes a gente nunca, na maior parte das vezes, se você for conversar, quem está em volta nunca imaginou que aquela pessoa poderia fazer aquilo. Que nem no Porque, caso aí da semana, o tio, sim, né? sim, e infelizmente acontece muito dentro de casa. Muito. Agora, pensando em alguns traços do abusador, né? Situações que a gente pode e deve ficar de olho. Pessoas que gostam demais de ficar com crianças. É diferente de uma pessoa que gosta de criança, né? Que brinca com a criança, que se sente bem. O abusador, ele tem uma fixação em ficar com aquela criança. É uma coisa em exagero. Ele Hum, faz de tudo para ficar com a criança. Alguns até, quando não conseguem, quando não ficam com a criança, eles ficam até um pouco irritadiços. Ficam estranhos, né? Outra coisa, o abusador, se você for na casa de um abusador, a casa dele é toda preparada para criança. Tem bala, tem videogame, tem atrativos para essa criança, né? Então, essa pessoa, esse agressor, ele vai fazer de tudo para trazer essa criança para perto dele. Ele faz de tudo para que a família e a própria criança gostem muito dele. Geralmente são aquelas pessoas que têm uma índole, né, demonstram ter uma índole perfeita. São pessoas acima de qualquer suspeito. Eles precisam criar esse perfil, essa imagem, para eles conseguirem fazer o que eles querem, para eles conseguirem estar perto da criança. E isso é uma entendi. coisa muito, assim, que compromete muito a criança também, que eu acho importante a gente falar, sem pular de assunto, mas vou fazendo os links, né? Uhum. Uma das situações que prejudica muito a vítima é ela não ser, as pessoas não acreditarem nela, as pessoas duvidarem nela. O próprio abuso, a situação de abuso, já é a pior violência que uma criança pode sofrer. Uma criança, um adolescente pode sofrer. É uma invasão ao corpo da criança. A ingenuidade Que ela nem da conhece criança. ainda, né? Que ela, de fato, nem Sim, chegou a conhecer ainda, que é o que vai passar na adolescência, né? sim. E é uma invasão muito grande, né? Então, o pior crime que pode acontecer contra uma criança ou um adolescente. Tá, essa é uma questão. Aí chega essa criança, esse adolescente, e conta para quem deveria proteger. Conta o que está acontecendo, pede ajuda. Porque quando ele conta, já é difícil para contar. Ele já passou por vários estágios para chegar, para conseguir contar para alguém.
E quando ele conta, ele está pedindo socorro. E aí chega essa pessoa que deveria proteger e fica e desconfia e põe em dúvida, aí é mais um ataque a essa criança, a essa vítima. Por que eu falo que para contar ela sobe alguns degraus, né? O abusador, geralmente, ele, principalmente aqueles que abusam com constância, né? Ele usa de muita ameaça. Ele fala que vai matar a criança, que vai matar o pai, que vai bater, que vai isso, que vai aquilo. Que tem segredo. Olha, esse segredo é meu e seu. Se você contar, a sua mãe não vai acreditar em você e ainda vai te dar uma surra. Você vai ficar de castigo. Então, para essa criança chegar a contar, ela venceu tudo isso. Ela passou pelo medo. Medo dela morrer, medo dos pais morrerem, medo dela apanhar, enfim, todo esse terrorismo que esse abusador faz na cabeça dela. Então, ela já passou por tudo isso. Ela conseguiu contar. E aí, quando ela conta, ainda vem a dúvida? E aí, alimenta outra coisa, outro fator muito cruel para essa vítima, que é o sentimento de culpa. A vítima, tanto a criança quanto a adolescente, elas se sentem culpadas pelo que aconteceu. Elas não conseguem ter a dimensão e ter a noção de que culpado foi quem fez. Não, o culpado foi ela. Na cabecinha dela, porque ela provocou de alguma forma, porque ela ficou perto, porque ela aceitou aquela bala que o abusador estava dando. Então, ela sempre traz a culpa para ela. Entende? Então, são várias vitimizações que rodeiam essa criança. Já tem o abuso, tem a culpa, tem essa dúvida que às vezes gera, muitas vezes gera. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam, mas como que uma mãe não vai acreditar? Como que um pai não vai acreditar? Acontece muito. Nos casos que eu atendi, era constante isso. E às vezes a mãe chegava para mim, eu nunca atendi, não atendo agressor, nunca atendi. É uma conduta minha. Agressor é lá na polícia, não é comigo. Mas quando a mãe chegava, a mãe culpabilizava muitas vezes. Ou não acreditava, chegava para mim e falava, será que é verdade? Eu acho que ela está inventando. Eu acho que ela está falando isso para eu me separar. E outras, não, ela provocou. Eu falava para ela não usar o short curto e ela usava. Eu falava para ela não ficar perto e ela ficava. Então, essa questão é muito frequente, acontece muito. Entendi, porque a criança, né, nessa fase de 4 aos 6 anos, ela começa a aprender, não começa não, ela aprende a contar histórias, né? Então ela vive muito nessa fase de construir histórias através de personagens, coisas que não acontecem, mas tem um limite para isso, né? Tem um limite, claro. É um limite da percepção dos pais, né? Sim. Não adianta só tudo culpabilizar pelo fato de ela estar numa fase, né? Por isso tem muito abuso sexual nessa fase, né? Nessa faixa etária, né? 4, 5, 6 anos, que nem essa menina que foi. E muita gente também, adolescente, né? Pelo que eu tenho. Eu uso de parâmetro assim, o que eu vejo de notícia. A gente vê muito adolescente que vai criando coragem até denunciar, mas que o abuso começou na infância. Sim. Né? Sim. Aí estava até tendo uma reportagem essa semana, depois eu vou republicar, que adolescente estava com um padrasto, né, que estamos no Setembro Amarelo, né, sobre conscientização do abuso sexual infantil. Então ela viu uma palestra e na palestra ela denunciou o padrasto que levou ela na palestra. O nível de sensação de impunidade
que esse padrasto, né, não vou falar assim para não fazer julgamento, mas o cara chegar e levar numa palestra sobre aquilo que ele está cometendo e achar que a criança não vai, o adolescente não vai tomar coragem, né? Por isso que pensei falando muito do Maio Amarelo para conscientização, porque acredito que a melhor forma de se combater esse mal é prevenindo. Sim. Através da conscientização de pais, principalmente dos pais, né, de ensinar a criança como se defender. Eu lembro que a minha mãe, na minha infância, falar que nem o jornalista da Jovem Pan, ele fala que é uma desgraça para ele na vida dele, ele lembrar de tudo, né? Porque as pessoas esquecem muito o que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás, e eu, como esse repórter da Jovem Pan, lembro de tudo. A minha mãe, ela me ensinou, desde criancinha, ela e meus irmãos. Graças a Deus, a gente não tem nenhum histórico de abusador. Ela ensinou que se alguém tentasse alguma coisa, corre. Ou bate e corre. Não fica parado. O que acontece com a criança é a primeira coisa é travar, não é? Sim. Que nem no trânsito também fica essa dica aí, de graça essa aí. Sim. Se você for ver uma criança e buzinar, não adianta desviar que ela vai parar, não é? Assusta. Se ela for estar no trânsito, ela assusta e para. Ela trava. Sim. Ela nunca continua. Ela sempre para e acontece. Aí voltando para essa questão, então, nada mais, nada menos que conscientização e conversar com a criança. E cuidado. Cuidado. Mesmo antes de acontecer, ou na suspeita, Sim. antes, a prevenção sempre vai ser melhor. Porque a gente precisa pensar também, Fábio, quando a gente fala de abuso sexual, não é só o ato, não é só a atitude. Por exemplo, expor a criança a conteúdos pornográficos ou conteúdos sexualizados que estão além da faixa etária da criança, que emocionalmente, psiquicamente, ela não está preparada para ver aquilo, ela não sabe como lidar com aquilo, isso já é abuso sexual. Crianças que assistem, que veem relação sexual, seja dos pais, ou seja na televisão, em novelas, em vários filmes que, às vezes, né, muitos aparecem, isso já é abuso sexual. Abuso sexual não é só o ato. Existe o abuso sexual com contato físico e o sem contato físico. E os dois têm impacto na vida da criança. E criança, quando a gente fala do abuso sexual sem contato físico, criança é muito curiosa. É curiosa demais. Então, olha em buraco de fechadura, às vezes levanta de madrugada e vai no quarto dos pais, né, para olhar o que está acontecendo, às vezes até para pedir ajuda, enfim. Nesses momentos pode acontecer. Nesses momentos ela pode flagrar. E aí entra o cuidado desses adultos. Terem seriedade nessa situação. Se cuidarem mais, se preservarem mais. Sabendo que aquela criança... Não expor a criança, né? No momento que ele para de se preservar, ele está expondo a criança ao risco de ter o contato. E não é só ver, escutar. Tem crianças que eu já atendi que escutaram. E isso já teve afeto na vida delas, já afetou a vida delas. Já teve prejuízo. Então é uma coisa muito séria, é uma coisa muito ampla. Quando a gente fala de abuso, vem na cabeça já só o ato. E não é. É muito mais do que isso. É esclarecedor. Eu não tinha tido esse feeling de que qualquer coisa relacionada ao que a criança está sendo exposta já é o início também de um princípio de um abusador expor primeiro a criança a uma coisa para depois nosso segredo, né? Sim. É complicado. Muitos mesmo. abusadores usam desses meios. Usam de revista pornográfica. Eles usam, são instrumentos. São instrumentos deles. Isso tanto para menino quanto para menina, porque o abusador ele não escolhe
o sexo da criança, né? Não escolhe. Muitas vezes é problema de homens com meninos, né? Problemas... não tem De um padrão mesmo, né? mulheres com meninos, não existe um padrão. Uhum. Tanto meninos quanto meninas são vítimas. As meninas mais, né, se a gente for ver estatisticamente, as meninas mais, como também não existe um parâmetro para abusador. A grande maioria são pais ou padrastos, né, homens que convivem com a criança, mas existem muitos tios, padrinhos, avós, mães. Eu já atendi casos de mães que foram abusadoras. Abusadoras de meninas, de filhas meninas. Avós, pode acontecer. Primas, Nossa. tias, enfim. Não existe um parâmetro certo. Não existe um perfil fechado. Tanto do abusador quanto da vítima. Agora, a vítima mais acessível, vamos dizer assim, é aquela criança que está mais exposta. É aquela criança que está menos orientada. Uma coisa muito importante é a necessidade de orientação, de educação sexual para essas crianças. Para a criança saber o que pode, o que não pode, quais são as partes íntimas dela, o que pode ser tocado nela e o que não pode e quando. Por exemplo, numa troca de fralda, né? Olha, de uma criança um pouco maiorzinha, de 2, 3 anos. Papai e mamãe pode trocar sua fralda, só eles. E é só para limpar. É só fazer isso. Algo mais além disso não pode. Precisa deixar muito claro para a criança. Porque o que acontece muito dos adultos, eles jogam a informação no nível de compreensão deles e querem que a criança, esperam que a criança compreenda. Entenda. Tem a compreensão de mundo que eles tenham com 2 anos. Não tem como, né? A criança não tem. Então precisa ser mais claro. Óbvio, respeitando a fase da criança, né? Mas ser mais claro. Ah, não vai com estranho. Para a criança, qualquer pessoa com uma aparência humana, limpa, né? Mais acessível, vamos dizer assim. Mais gentil, mais acessível, mais atenciosa, né? Não é estranho. Não é mesmo. Por que acontece tantos roubos de criança? As pessoas chegam perto, dão uma bala, deu a bala, falou um oi para a criança já sai falando que é amigo. É complicado, muito complicado. Então, muito não complexo. dá para falar, não vai com estranhos, só vai com quem você conhece, porque para a criança, deixar o estranho não é o que é para gente. Tem uma aparência humana, não é estranho. Falou um oi, já torna amigo dela, já se torna amigo dela. E isso acontece muito. A criança também tem essa coisa com uniforme, quando ela anda com uniforme, tem um nomezinho na camiseta, ou tem um crachazinho, chama pelo nome. Sim. É pronto, conhecido. Não, ele já me conhece. Sabe meu nome e me conhece. Não é estranho. Não é. E aí vai. Então, precisa definir para essa criança quem pode e quem não pode. Pegar na escola, olha, quem te pega na escola é só o papai, a mamãe, a avó e pronto. Entende? Assim como os cuidados com a criança, como troca de fralda, como limpar, como tudo. E precisa ser claro. A senhora colocou umas publicações sobre a atenção dos pais para os filhos, né? Que as crianças necessitam de uma atenção, né? Isso aí se encaixa nessa coisa de abrir um leque, porque uma criança que precisa de atenção e não tem um desconhecido ou alguém dá atenção, aquela criança já começa a falta de atenção dar mais dos confiança. pais, você fala? Isso. Pode
Pode ser, mas não é um critério assim, Fábio. Às vezes a criança tem atenção em casa, os pais são presentes, os pais são cuidadosos, mas por ser uma criança, por ser ingênua, inocente, alguém chega, né, desse jeito e consegue levar, e E consegue quem faz conquistar. planeja também, né? Quem faz planeja, vê a ocasião certa para A poder grande maioria atacar. dos abusos são planejados. São Uhum. planejados. A não ser aqueles casos que surgem, né, na mídia, aqueles casos mais pontuais, né? Foi uma vez só, com uma menina esses dias, 12 anos, foi embriagada, conheceu um amigo pela internet, aí marcou o encontro com esse amigo, um adulto, né? E aí foi para casa desse amigo, foi embriagada, enfim. Então foi uma situação pontual, né? Esse abusador conquistou ela, se aproximou dela, né? E aí cometeu o ato. Mesmo assim, já foi planejado, né? Mas enfim, a grande maioria são sequentes. O abuso acontece por muito tempo, por muitas vezes, até chegar à denúncia, até chegar ou alguém flagrar, ou essa criança conseguir contar, ou essa criança começar a apresentar sinais, sintomas, porque criança também apresenta. A criança começa a ter alterações de comportamento, comportamento sexualizado, masturbação excessiva, dificuldades de sono. A criança demonstra muito por desenho. É. Muitas crianças já denunciaram através de desenho. Fizeram desenho e entregaram para a professora. Uhum. Então a criança sempre Mesmo que mostra. conscientemente, né? Ela vai e desenha, né? Tem uma pergunta aí, você não consegue ler? Enquanto pais que somos, como podemos identificar sinais de abuso com os filhos? Acho que é isso que eu estava falando, né? Dos sintomas. Na verdade, que ela A estava criança, falando, perguntou os a sintomas. criança fica mais isolada, triste. A criança, você percebe que a criança é uma criança entristecida, melancólica, que ela não era. Fica com medo. Uma alteração muito brusca de Sim, comportamento, né? medo de ir em algum lugar ou alguma área dentro da casa. Por exemplo, tem um sofá, um dado sofá, e a criança começa a apresentar medo de ficar naquele sofá. Ela não quer se aproximar. Isso já é uma. Poxa, por que essa criança está com medo do sofá? Que história Já é um trauma que já tem? criado, já aquele, né? Esse que já é o trauma já, né? Ou medo de algumas pessoas. Tem muitos casos de crianças que chegam para mim e que depois os pais vão, eu conversando, né? Os pais falam, realmente, ela não gostava de ir em festa de família, porque o tio, o avô, o fulano estava lá. Sempre que estava lá, ela não gostava. E aí, nesses casos, por exemplo, o que acontece muitas vezes? Culpabiliza a criança. Poxa, mas como é que você não vai na casa da sua avó? Como é que você não vai na festa da família? Você tem que interagir, você tem que socializar, você tem que conversar com seus parentes. Mas não percebe o medo que essa criança tá daquela pessoa. Se tem um medo específico daquela pessoa, alguma situação tem. Mesmo que não seja de abuso, mas às vezes algum outro tipo de abuso, abuso psicológico, um abuso físico, uma fala que essa pessoa disse para essa criança que a criança não gostou, que a criança ficou com medo. Às vezes algum puxão de orelha, algum beliscão que essa pessoa deu, mas sempre tem. Criança não Não tem é medo à de toa. graça. A gente é que menospreza. O adulto tem a mania de menosprezar o sentimento da criança, de não dar atenção para o que a criança está falando, achar que o que a criança está mostrando ou está falando é besteira, é bobeira, é coisa de criança. Não existe isso de coisa de Não criança, né? existe. Não
existe. Tudo ao menor sinal merece uma investigação, né? Sim, Verificar por que aconteceu, por que aquela criança falou aquilo, né? sim, Elas são frágeis, como antigamente, né? Criança sempre vai ser criança, né? Independente de tecnologia, sim, independente das outras coisas, né? O cuidado tem que ser o mesmo ou o maior, né? sim. É como você falou, a infância, ela é vista como infância realmente muito recente, faz pouco tempo, né? Pouco tempo. Século XVIII. Antes não existia infância. Existia, né? Por Mas isso que em quadros a gente... ainda hoje percebe-se esse resquício lá de trás, entende? De não considerar a infância, de não considerar a criança, não ver a criança. Tratar a criança, às vezes, como um mini adulto, e não é. Não Mas é. eu acho que é uma questão mais cultural do que, né, comportamental, porque a criança acaba de nascer, fazer aqueles retratos baby born, né? Já coloca ela com roupa de adulto, já coloca a mentalidade, é simbólico, mas fica na mente humana, fica crianças de 2, 3 anos que passam maquiagem e tiram fotos, ensaios fotográficos, né? Criança que escolhe roupa, escolher roupa. Já é Aí bem entra recente esse também negócio de outro escolher assunto roupa. importante, que é a erotização infantil, né, Fábio? De Infância uma é certa. infância. Para quem não tem aquele sentimento da erotização, talvez não pareça, né? Mas a Mas, gente tem que mas ver coisas de vários ângulos, né? De quem está vendo. E também a sim, exposição. Você faz um baby born ou faz um ensaio infantil com aquela intenção de demonstrar que a sua filha está, entre aspas, amadurecendo, mas amadurecendo na infância não existe você isso, né? acaba quase que jogando ela na mão de um pedófilo. Porque você Uhum. pega uma foto dessa e divulga na internet, um pedófilo pode pegar. Isso é sério. Não é brincadeira. E que É infância complicado. precisa ser respeitada enquanto infância. Tanto em relação à roupa, à vestimenta, quanto ao que assiste, quanto ao que escuta. Hoje, o que se vê de crianças, essas músicas, né? Esses funks pesadões aí e outros tipos de música. Com uma linguagem, com fala que não é para criança. Para E aí você escutar vê essas músicas. crianças dançando e os pais, os adultos festejando. Desde a época, eu lembro bem da década de 90, né? Que eu ainda ia entrar na adolescência ainda, o Tchan. Criança que não sabia dançar o Tchan 20 anos atrás, 25 anos atrás, e sabe até hoje, né? Sim, É complicado, né? Não é uma coisa fácil. Agora, tem pela escola, né? Que eu converso muito com a minha esposa, ela é professora, coloca lá música de folclore, música da mamãe, as crianças tá. Agora colocou um funk do momento, um funk tal, todas as crianças. É sertanejo, às vezes fala as coisas absurdamente, né? Que se tornou tão normal na letra da música, mas ninguém vê que aquilo é inapropriado para é. crianças, né? E isso é uma coisa muito importante também para se falar, Fábio, porque isso gera a dessensibilização. Hum, Dessensibilização, o que que é? É você começar a ter contato com aquela situação, você vai tendo contato, né, aos poucos, até chegar em um momento que para você aquilo é normalizado. normalização do que é errado, né? Normalização do que é errado, normalização da erotização infantil. Se você, com muitas pessoas, se você for sentar e conversar e falar isso, por exemplo, de música, a pessoa fala, isso é absurdo. Você está falando besteira. Todo mundo Não tem nada a faz. ver. Todo Todo mundo mundo, todo faz. mundo sabe essa letra. Todo mundo Mas canta. esse todo mundo fazer é dessensibilização. É você começar a ter contato com aquilo cada vez mais, até chegar a um ponto que não tem problema, que está tudo bem. Que alguém
chegar e passar a mão no seu corpo sem você permitir, tudo bem, é normal. E não é. Então, agora eu gostaria de ver se a senhora tem mais alguma consideração que a senhora acha importante e depois fala para a gente do material que a senhora, digital que a senhora está de excelente qualidade, né? Já comprei o meu exemplar, estou só esperando o restante das coisas, mas excelente. Tem bastante informação, né? Para os pais. É uma leitura que, tipo assim, é obrigatória para quem quer ter um filho que tenha uma infância boa e crescer um adolescente e um adulto saudável, né? Que muitos dos traumas, infelizmente, estão na adolescência, né? Sim, muitos. Muitos na adolescência e na infância. Infância é chão que a gente pisa a vida toda. O que acontece na nossa infância, a gente leva. Tanto que for positivo quanto negativo. Não tem outro. E aproveitando minha experiência, né? Eu fiz o e-book Como Proteger Seu Filho do Abuso Infantil. E estou preparando também o curso. Falando sobre os sintomas da criança. Sobre como os pais orientarem essa criança. Quais são as características do abusador. Enfim, como proteger essa criança. Né? Então, estou preparando o curso. Quase que um manual, né? Um breve manual dos cuidados com as crianças que nós temos em casa, né? Sim. E é um assunto que tem que ser muito falado. Tem que ser. Quanto mais falado, é melhor para as pessoas terem noção da gravidade e não caírem, inclusive, nessa questão da dessensibilização. Fugirem disso, perceberem a gravidade, terem noção do que está acontecendo. Entende? Entendi. Então, mais alguma coisa, mais alguma consideração que a senhora acha importante? Não, acho que era isso. Né? Nós fizemos essa live aproveitando o Maio Laranja. Né? Nós estamos no Maio Laranja, que é o mês de prevenção ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Né? Dia 18 foi o dia específico. Mas o mês é o mês todo tratando desse assunto. Né? Mas é isso. Entendi. A live vai ficar salva, né? A live vai ficar salva e eu vou deixar o link do e-book da doutora Emília Luna, né? Para quem quiser ter mais informações específicas e colocadas nível a nível, né, para o cuidado com as crianças que temos em casa, né, nossos filhos, nossos sobrinhos, né? E é isso, então, doutora. E se perceber, outra coisa que eu acho um recado importante, se os pais perceberem que tem alguma coisa errada, se estiverem confusos, né, se estiverem, poxa, será que tem? Será que eu preciso me preocupar? Se não está conseguindo esclarecer aquilo com a criança, procura ajuda profissional. Tem profissionais competentes para isso, que vão abordar essa criança, que vão esclarecer a situação e até orientar o que deve ser feito. Até na questão de penalização mesmo. Onde deve ser encaminhado, né? Nas delegacias, enfim, nas promotorias, juizados, onde que essa pessoa tem que ir para procurar a responsabilização do abusador, do criminoso. Porque tem que ir atrás. Infelizmente, a justiça é muito falha. Infelizmente, tem muitos casos, e como você falou desse caso dessa menina que ficou 2 anos. Infelizmente, tem casos que vão, né? A criança vira adolescente, adulto e o caso rola. Infelizmente. Mas é preciso fazer alguma coisa. A criança precisa ver que foi feito alguma coisa por ela. Qualquer nível de alteração no comportamento dessa pessoa. E lembrando que a doutora Luna atende no consultório dela em Campo Grande e também por videoconferência. Sim, né? online. Uma profissional. Meu consultório é em Campo Grande, mas atendo online também. Entre em
contato no perfil dela, que vai ficar salvo, né? E não deixe de procurar ajuda, Isso. né? Então, mais uma vez, eu agradeço a senhora pelo tempo, esqueci a palavra, mas toda vez eu Disponibilidade? esqueço. Pela disponibilidade e pela ajuda que a senhora está dando, que nós estamos alcançando. Graças a Deus tem chegado a bastante gente. Que bom. Eu recebo parabéns pela nossa iniciativa dos meus professores lá do Instituto Federal, né? Porque a gente também tem que fazer um pouco do social. Não adianta só a gente pensar, né? É que nem falar para o professor da pirâmide de Maslow. Primeiro a gente vai nas necessidades básicas, necessidades fisiológicas. Agora a gente já estamos lá em cima, a gente está na hora de fazer a parte da socialização, né? Que é a parte de ajudar as pessoas sem motivo nenhum, né? Que é difícil, né? As pessoas acreditar, mas existem pessoas que querem somente ajudar. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que Espero que a senhora tenha agradeço a disponibilidade, o convite, as pessoas que estiveram aqui, que participaram, que assistiram junto com a gente, as que vão assistir também, né? A live vai ficar gravada, né? E estou à disposição. Foi um prazer estar aqui de novo. Prazer receber sempre a senhora aqui no nosso perfil. Muito obrigado. Bom final de semana para a senhora. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite a todos.